другое воспитывает душу, как ничто другое. А если страдание есть унижение? И что А если страдание – это унижение? Если человек проходит через унижение? Унижение ничего, это все может идти на выращивание души. Нет. Самое страшное – это безраздельное благополучие. Вот это конец души. Разве у собственной души и у души человека нет собственных проблем вне внешнего мира, вне внешнего влияния, вне давления? Это у глубоких людей, которые занимаются своей душевной жизнью. А большинство, если нет наружных переживаний, так он ничего не переживает. Нет, вы знаете, благополучие, отсутствие страданий способствует неразвитости души. Не то, что страдания надо искать, их не надо искать. Это было бы противоестественно. Но их надо мужественно принимать. То есть страдания оказывают благотворное влияние на душу человека. Надо иметь мужественно их принять и понять, что их страдания посылаются зачем-то. Оно посылается с какой-то очень важной целью. Угадать эту цель, правильно развиться, это нелегко. Вот сажать тебя в тюрьму. Сперва кажется, это все конец, это невозможно. А вот идут времена, идут месяцы. Прошло 2-3 года, 40 месяцев, и ты начинаешь вдруг понимать, что эта жизнь очень глубокая и очень обогатительная душевно. Надо ее испытать, надо из нее уроки извлечь. Ну, я считаю, что если бы меня не посадили в тюрьму, то мое бы развитие прошло значительно беднее. Qual é a estrutura arquetípica que está no centro do complexo de ego? Resposta: o arquétipo do self. O arquétipo do si mesmo. O arquétipo da totalidade. Meu Deus, que arquétipo é esse? Vou lhes dar uma imagem do que seria o arquétipo do self, do si mesmo. Uma imagem muito comum a todos vocês da civilização ocidental. O Senhor Jesus. A totalidade. O Senhor Buda. A totalidade. Lembre-se, o arquétipo do self, o arquétipo do si mesmo, antes de qualquer coisa, ele é o arquétipo da totalidade. E o complexo de ego tem como peça arquetípica, no seu núcleo, o arquétipo do self. Agora vocês veem por que daquela ostentação, daquela coisa, porque há algo realmente de muito superior, de muito poderoso, mas é totalmente injustificável ainda. Tá? Passa para o próximo, Gleice. Atenção. O ego é um sujeito a quem os conteúdos psíquicos são apresentados. Atenção, qualquer conteúdo psíquico, para ser consciente, ele tem que ser apresentado ao complexo do ego. A ligação com o ego é a condição necessária para tornar qualquer coisa consciente. Atenção, qualquer coisa para se tornar consciente irá fazê-lo através do complexo de ego. Gente, eu vou me aproximando. Eu vou dando imagens a vocês para vocês constituírem essa estrutura psíquica. Mais um, Breita. Atenção. A consciência é muito simplesmente o estado de conhecimento e entendimento de eventos externos e internos. Qualquer evento, seja interno da psique ou externo, constitui aquilo que nós chamamos da consciência. E esse evento, seja interno, seja externo, ele tem que passar pelo complexo de ego. Recapitulando, o complexo de ego é um complexo central que filtra todo o material consciente, seja interno,
seja externo. E enquanto complexo, ele tem uma peça central no seu núcleo, uma peça arquetípica, que trata-se do arquétipo do self, do arquétipo do si mesmo, do arquétipo da totalidade. Ao apagar das luzes do dia de hoje, eu e a Gleica juntamos para tentar passar uma ideia da estrutura da consciência com o arquétipo do ego e das respectivas relações que esse arquétipo tem, o arquétipo do ego, com o complexo de ego e as respectivas relações que esse complexo tem com a consciência e com o inconsciente. Próximo, Gleica. Eu não sei porquê, aqui no meu, eu não consigo ver o que está embaixo, mas vamos continuar, tá? Muito bem. Nós temos o ego ali no centro, tá? A parte de cima é o material da consciência que esse ego, tá, atua no sentido de filtrar, de intermediar todos os materiais do meio interno para torná-lo consciente. Agora, veja que coisa interessante nessa imagem. Há uma relação do ego também com o inconsciente. É claro que sim, porque se ele tem uma relação núcleo arquetípico, ele tem uma relação com o inconsciente. Então, veja bem, o ego ele não se relaciona apenas com o material psíquico da consciência do mundo externo, ele se relaciona também com o material psíquico do mundo interno. E quando nós formos falar de mundo interno, do mundo inconsciente, nós vamos estar falando da relação que o complexo de ego tem com o self, o si mesmo, o complexo da totalidade. Vejamos que nós temos aí dois universos. E o complexo de ego está ali. Ele interage com o meio externo, com a consciência. Só que ele também tem uma relação com o meio interno, com o inconsciente. E quando eu falar de inconsciente, a partir de agora, tratando do complexo do ego, pense sempre no arquétipo do self, no arquétipo da totalidade. Porque talvez o grande segredo da vida, eu venho repetindo isso, aliás, eu não sei o que está acontecendo com esse curso. Essa necessidade tem sido uma necessidade premente. Eu preciso que psicólogos e psicólogas compreendam, tá? Que o diálogo entre consciente e inconsciente é a condição sine qua non de saúde mental. Repetir a frase que dizia que a saúde mental seria o polilóquio de conteúdos psíquicos autônomos, vide complexos. Mas vamos olhar para a consciência e vamos ver de que maneira, tá, o complexo de ego interage com a consciência, com o mundo do lado de fora. Por enquanto, vamos deixar o mundo do lado de dentro um pouco abandonado ainda. A consciência. E agora nós vamos ver aqui o texto, ó, tipos psicológicos. Um texto que vocês não podem abrir mão nele de maneira nenhuma. A consciência tem 4 funções psíquicas que são fundamentais para a atuação do complexo de ego. 2 dessas funções psíquicas são funções perceptivas, maneiras pelas quais o ego percebe as coisas no mundo externo e as torna conscientes. E 2 outras funções psíquicas são julgativas, funções que o ego utiliza para julgar aquilo que ele percebeu com as 2 funções perceptivas. Vou lhes falar primeiramente, e a Gleica vai apontando o cacentinho aí, da primeira função perceptiva. A primeira maneira de perceber a consciência, o mundo externo. Estou lhe falando da função sensação. O que seria a função sensação? É tudo aquilo que adentra a consciência através dos 5 sentidos fisiológicos: visão, audição, gustação, olfato e tato. A função sensação são os 5 sentidos fisiológicos. É o que eu estou vendo,
É o que eu estou ouvindo, é o que eu estou sentindo gosto, é o que eu estou pressionando e aquilo que eu estou cheirando. Os 5 sentidos fisiológicos, visão, audição, gustação, olfato e tato, nos dão a função perceptiva sensação. Sobre essa função sensação, uma das funções da consciência, entre quatro, ela sempre vai lhe dar a percepção do que está acontecendo no aqui e agora. Porque é agora que eu estou te vendo, é agora que eu estou ouvindo a sua voz, é agora que eu estou sentindo o seu cheiro, é agora que eu estou tocando o seu corpo. A função sensação sempre vai lhe dar a percepção de algo que está ocorrendo no aqui e agora. Existe uma outra função perceptiva, que não depende dos 5 sentidos fisiológicos. Ela é uma função irracional, inconsciente. Ela se chama intuição. A intuição, junto com a sensação, são as 2 funções perceptivas, 2 maneiras pela qual o ego, o complexo de ego, percebe as coisas no mundo. A primeira, através dos 5 sentidos fisiológicos, a função sensação, visão, audição, gustação, olfato e tato. Sempre percebendo algo no aqui e agora. E a segunda função perceptiva, a intuição, não depende dos sentidos fisiológicos. E nunca vai estar lhe dando uma percepção de algo que está ocorrendo no aqui e agora, sempre de algo que ainda vai ocorrer. E a função intuição, ela sempre vai relatar algo que ainda vai acontecer. Essas 2 funções perceptivas, sensação e intuição, estão defasadas de 180 graus. A pessoa que é muito sensação é fraca na intuição. A pessoa que é muito intuição é fraco na sensação. Só que essas 2 funções perceptivas precisam ser julgadas. Algo precisa julgá-las. Nós temos umas 2 funções psíquicas. Lembra que eu falei que são 4? E a primeira função julgativa, de julgamento, que eu quero lhes falar, é a função pensamento. Vocês não podiam imaginar que o pensamento é uma forma de julgarmos as coisas. Só que o julgamento do pensamento, ele é analítico, discriminativo, racional. 1 mais 1, julgo que é 2. Todo julgamento feito pelo pensamento, ele é um julgamento intelectivo. Ele é analítico, ele é discriminativo, ele é racional. Só que existe uma outra forma de julgar, que não tem nada a ver com pensamento, que não é analítico, que não é discriminativo, que não é racional, mas também é uma forma de julgar. Nós estamos falando da função sentimento. O julgamento do sentimento é valorativo. Gosto, não gosto. Bom, ruim. Diferentemente do julgamento do pensamento, que é analítico, discriminativo, racional. Essas 4 funções psíquicas, 2 perceptivas e 2 de julgamento, formam as 4 funções que o complexo de ego utiliza na consciência. É claro que a priorização dessas funções psíquicas vai dar aquilo que Jung chama de tipo psicológico. Juntando-se a isso também, em relação à libido, a consciência tem 2 atitudes. Ou uma atitude de extroversão, uma atitude de introversão. Estou vendo com a Gleica e com a Jordana um curso que eu dou nas empresas, que é aquele pessoal que está assistindo o nosso curso ligado à psicologia organizacional do trabalho, sobre tipos psicológicos, sobre análise de tipos psicológicos, sobre levantamento de perfil psicoprofissional, sobre coaching. Esse vai ser um curso que eu vou dar lá para frente para vocês quando o mundo voltar a ser mundo. Quando o mundo voltar a funcionar, fiquem atentos. Esse curso é extremamente interessante, tanto para a clínica, como o pessoal que trabalha com psicologia organizacional. Tomamos essa decisão na segunda-feira passada, numa reunião lá na casa da Gleica, e nós vamos preparar esse curso para quando o planeta voltar a funcionar. Mas olhando de novo para o nosso padrinho aí, então o complexo de ego, ele se relaciona com a consciência, com o meio externo, através dessas 4 funções psíquicas, 2 de percepção e 2 de julgamento. Agora veja bem, o que é interessante nesse desenho é que tem uma parte do ego que está se relacionando com o inconsciente, com o arquétipo do self.
E esse, no decorrer da noite, vocês vão ver que é o relacionamento que vai definir muita coisa. Gente, lhes dei uma visão de que o ego é o filtro de tudo se torna consciente. Mostrei para vocês que ele é mais um complexo central, cuja estrutura arquetípica do centro é o arquétipo do self, é o arquétipo da totalidade. Isso vai lhes dando subsídios para nós podermos construir o arcabouço que eu quero apresentar para vocês. Vamos lá, Greita, próximo. O ego é o que separa os humanos de outras criaturas da natureza que também possuem consciência. Olha só, seu cachorrinho tem consciência. As gatinhas da Greita têm consciência, mas não tem ego. O ego é o que faz esse diferencial nos humanoides. Outros seres vivos têm consciência. Tá? Existe uma coisa muito interessante, não estava na programação, mas essas coisas que chegam assim, são coisas que são muito importantes, porque as pessoas pensam que o único que tem consciência é o homem, né? Isso quem não tem cachorro, ou não tem gato, ou nunca cuidou de uma plantinha, deve pensar que a consciência é um atributo dos homens. Vou lhes falar do texto de um amigo meu, já partiu, chamava-se Hermínio Correia de Miranda, em que, já na sua fase morando na Califórnia com a filha, ele publica um livro intitulado Alquimia da Mente. E o Hermínio fala de um experimento interessante que ele viu na Califórnia, muito interessante. Eu vou relatar para vocês agora, que não estava na minha aula, mas chegou agora fresquinho do inconsciente para vocês. Foi feito um experimento em que pegaram-se uma estufa de planta e colocaram várias prateleiras, como se fosse uma estufa, um galpão, plantas na direita e plantas na esquerda. E nessas plantas estavam ligados eletrodos com verde, que mediam o campo elétrico das plantas. Qual era o objetivo desses caras? Olha, eu quero saber, eles diziam, eu quero saber se há realmente uma sensibilidade nos vegetais. Qual é o nosso objetivo? Nós vamos deixar pessoas passarem no meio dessa estufa, como se fosse um galpão. A pessoa entra por um lado e sai pelo outro. Nós temos a nossa hipótese de trabalho, é que se passar alguma pessoa com câncer, com uma doença terminal, o campo magnético das plantas as plantas vão sentir essa anomalia e o campo magnético das plantas vai variar. Repetindo, eles fizeram um galpão enorme, tá? Uma estufa. Colocaram plantas de um lado e do outro em um corredor. Nessas plantas estavam ligados eletrodos, que convergiam todo para uma sala em cima, onde os cientistas estavam percebendo o campo magnético das plantas. E falava, passa, e uma pessoa passava pelo meio. E eles queriam ver se quando passar, a hipótese de trabalho deles é o seguinte, quando passar uma pessoa com uma doença de determinação fatal, aquele pip ia se alterar, ou alongar a frequência ou diminuir. Eles estavam querendo, com isso, detectar, através da sensibilidade das plantas, alguma doença. E assim foi feito. Um dia, 2 dias, passando gente, mas muita gente. Era numa feira. E o negócio lá, não tinha alteraçãozinha. No terceiro dia, um homem de 52 anos, mais ou menos, entrou na estufa. Quando esse homem botou o pé na estufa, o campo eletromagnético da estufa, os caras, o que está acontecendo? Viram o cara estava passando. Quando o cara cruzou, saiu o doutor, e correr atrás do cara e falou, senhor, o senhor podia dar a volta e passar de novo? Só espera um montinho, aí botaram o cara lá na entrada. As plantas, o cara entrou. Quando o cara entrou, cercaram o cara lá, senhor, o senhor podia nos dar uma entrevista? Bom, o senhor está com alguma doença? Tem alguma doença de determinação fatal? Não tenho doença nenhuma, pelo contrário. Eu fiz o meu check-up essa semana, segundo o meu médico, eu estou gozando de plena saúde. Os caras falaram, que estranho. Aí mandou outra pessoa passar, tá. Pediu, o senhor podia passar mais uma vez? Eu falei, não tem problema, deu a volta, esperou estabilizar, entrou. Quando o cara entrou na estufa, senhor, esse check-up eu fiz essa semana, há 2 dias atrás. Os exames ainda estão lá no porta-luva do meu carro. Os meus médicos falaram que eu estou bem. Os cientistas muito frustrados, sem entender nada, falaram assim, vamos colher os dados dele e vamos guardar aqui, quem sabe no futuro a gente entra em contato com ele. Só pode aqui dar
seus dados aqui? Pois não, nome, ele fulano de tal, idade, tantos anos, profissão, ele lenhador. Profissão, lenhador. Em suma, parece que as plantas têm muito mais do que sensibilidade para detectar alguma coisa. Elas têm uma espécie de consciência. O psiquismo no reino vegetal manifesta-se sob forma de sensação. Da mesma forma que no reino mineral manifesta-se sob forma de coesão, no reino animal sob forma de instinto e no reino nominal sob forma de razão. O que é importante é o seguinte: o ego é o que separa os humanos das outras criaturas da natureza que também possuem consciência. A consciência não é um atributo apenas do Homo sapiens. O ego é um atributo dos Homo sapiens. E ele faz essa diferença, tá? E também o que separa o ser humano individual de outros seres humanos, que cada um tem o seu ego, tá? É o agente individualizante da consciência humana. Dei mais uma enriquecida para vocês sobre aquilo que nós conhecemos com o nome de complexo de ego. Vamos para o próximo, Gleita. Agora vamos entender, né? Porque as pessoas equivocadamente acham que a gente tem que ter um ego fraquinho, molinho, né? Quando na verdade não é isso. A gente não tem que ter um ego arrogante, vaidoso, coisa e tal, mas a gente precisa ter um ego forte. Por quê? Se o ego é fraco, a estrutura da personalidade vai ser uma. Se o ego for forte, e aí nós precisamos definir o que é forte e o que é fraco, a estrutura vai ser outra. Vamos lá. Um ego forte é aquele que eu ia pedir às pessoas que elas ficam escrevendo ali aí no negócio, e aí tapa que eu não consigo ler, entendeu? Toda vez que ele escreve alguma coisa, aí tapa eu não consigo ler, entendeu? E essa questão do áudio, não sei, eu posso dizer para vocês, o que eu podia fazer para ter o áudio bom, eu já fiz. Agora eu não sei mais o que eu tenho condições de fazer, entendeu? Eu acho, segundo alguns técnicos que me deram orientação hoje, que isso deve ter uma relação direta com a internet das pessoas. Tá? Mas vamos lá. Um ego... a Cleita está dizendo aqui que fone ajuda. Né? Gente, quem estiver achando o áudio baixo, coloca um fone. Isso pode ajudar, tá bom? Ok. Mas as mensagenzinhas vamos deixar para o final, porque aí atrapalha aqui, eu não consigo ler, tá bom? Agradeço. Um ego forte é aquele que pode obter e movimentar de forma deliberada grandes somas de conteúdo consciente. Um ego forte é aquele que pode obter e movimentar de forma deliberada grandes somas de conteúdo consciente. Um ego fraco não pode fazer grande coisa desse gênero de trabalho e sucumbe mais facilmente aos impulsos e reações emocionais. Um ego fraco é facilmente distraído por consequência. E aí, aqui no meu computador, eu não estou conseguindo ler porque está cortando a letra. Carece de foco, motivação. Bom, não está dando para mim ler. Com consequência, carece de foco e motivação consciente. Ok. Eu acho que se eu minimizasse o meu, mas agora não dá mais para fazer. Bom, veja bem. Aquelas pessoas muito afetadinhas, né, que vocês conhecem aos montes por aí, são pessoas que têm um ego fraco. Tá? Então, nós temos um ego que é forte e temos pessoas que têm um ego fraco. Durante o nosso curso, nós vamos entender qual é a causa desses acontecimentos na personalidade. Vamos lá, Gleita, próximo. Depois de um certo ponto no desenvolvimento, o ego humano e a consciência humana passam a ser largamente definidos e moldados pelo mundo cultural em que a pessoa cresce e é educada. Isso constitui uma camada, o invólucro da estrutura do ego em torno do ego central. Atenção! Atenção! O contato com o meio social, com uma cultura, e esse contato existe desde que você nasce, né? Cria um invólucro do seu ego, tá? Interferindo na estrutura do ego. E aí começa a dar aquilo que nós chamamos de ego. Sempre essa cultura como Sartre dizia na sua peça, né? O inferno
são os outros. O inferno são os outros. Então, olha só, depois de um certo ponto no desenvolvimento do ego, porque o ego ele nasce zerado, tá? Nós vamos ver isso, ele começa a se desenvolver. Depois de um certo ponto no desenvolvimento do ego humano, a consciência humana passa a ser largamente definida e moldada pelo mundo cultural em que a pessoa cresce e é educada. Isso constitui uma camada, um invólucro da estrutura do ego em torno do ego central. Ou seja, parece que o meio social, o meio cultural, influencia, cria uma camada sobre a estrutura do ego. Passa, Gleita. Muito bem. Existe um cara, ele é junguiano, ele era um psicanalista, se tornou junguiano, ele é da escola clássica, da escola de Londres. Tá? Existem escolas do pensamento junguiano, nós temos os pós-junguianos. Né? Esse cara é da escola clássica, ele se chama Michael Fordan. Tá? E ele é o autor da teoria da desintegração. Vou tentar dar uma palhinha rapidinha disso para não complicar muito. Segundo Michael Fordan, quando o bebê nasce, ele é o próprio self integrado. Ele não teve contato com nada. Ele não enxergava, ele não ouvia, não falava. Ele é o próprio self integrado. É a perfeição. Tá? Na medida em que o bebê vai crescendo e vai interagindo com o meio social, primeiro através da mãe, depois do pai, depois da família, ele começa a se desintegrar. O self começa a se desestruturar. E o meio familiar, e o meio social, e o meio cultural começa a contaminar, começa a criar uma crosta, deformando essa integração. Por isso que o ato de nascer, o ato de se desenvolver, provoca o que Michael Fordan chama de uma desintegração. O bebê, e é interessante, você vai eu me lembro das minhas filhas, né? Elas nasceram, aí vai para aquele micro-ondas que vai secar o bebê, né? Aquilo eu acho assustador, né? Eles tiram aquela graxa de fábrica que vem, limpa, né? Aí limpa tudo, dá aquele banho e bota no micro-ondas para secar. Assim foi com as minhas duas filhas. Tá? E aí, quando tirou de lá, eu já estava lá para pegar, porque o pavor que eu tinha de Maria de Fez a Viagem era misturando aquele monte de bebê, dançou, já foi embora a minha. E eu vigiei o tempo todo, a mulher arrancou lá, eu fui acompanhando, né? E fui vendo. Moral da história, quando secou lá naquele micro-ondas que tirou, eu observei que mesmo ele tem nascido, ela abria o olhinho e fazia assim, ó. Tipo, dizendo para mim, ó, eu tenho uma consciência. Eu ainda não tenho um ego, mas eu tenho uma consciência. E essa consciência é uma consciência integrada. Era o próprio self ali. Tá? Aliás, me veio outra do inconsciente interessante, né? Talvez essa teoria do Michael Fordan faça jus à colocação de Jesus quando ele disse, vinde a minhas criancinhas. Né? Tem de vista de quê? De que na medida do desenvolvimento humano está havendo uma desintegração. E essa desintegração ocorre através de uma influência tremenda dada pela cultura e pela família. Tá? Então, olha só, à medida que a criança cresce numa cultura e aprende suas formas de arte por intermédio de interações familiares e experiências educacionais na escola, o invólucro do seu ego vai ficando cada vez mais espesso, ou seja, ele vai desintegrando. Tá? Você já viu uma coisa? Criança não tem papas na língua. Criança expressa a verdade. Na medida que ele começa a crescer, ele começa a criar uma persona, uma máscara, etc. Daqui a pouco eu vou colocar um vídeo para vocês em que vocês vão ver isso. Como a criança, ela não tem essa coisa de a mãe é sagrada, tudo isso é desenvolvido num processo cognitivo. Veja como a criança ela é objetiva. Bota o menininho sincero aí, Gleika, para a gente ver. Prestem atenção, pessoal, no vídeo e vejam como a criança ainda não tem essa desintegração toda. Ela, aos poucos, vai fazendo isso, sofrendo influência do meio. Vamos lá. Tell me what you just said. I like you when you give me cookies. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? But I like you, only love you, get cookies from me. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay, I love you.
I love you too, but I don't like you all the time. Okay, thanks. Eu gosto de você também, mas não é o tempo todo. Eu gosto de você quando você me dá biscoito. Pô. Vejam que ali o ego ainda não foi totalmente desintegrado. A influência cultural, a influência social ainda não contaminou. E é muito comum vocês verem acontecer isso nas crianças. Né? Tem umas passagens com a minha filha caçula que são impublicáveis, né? Mas que mostram essa coisa de integração que vai ocorrendo aos poucos, tá? À medida que uma criança cresce numa cultura e aprende suas formas e hábitos por intermédio de interações familiares e experiências educacionais na escola, o invólucro do seu ego vai ficando cada vez mais espesso. Ou seja, o contato com o mundo, o contato com o social, vai criando anomalias no invólucro do ego. O ego vai se desintegrando. A estrutura de self, que era inteira do nascimento, ela começa a sofrer aquilo que nós chamamos de um estranhamento ego-self. É claro, gente, que isso tem relação com o que nós estudamos lá atrás, do arquétipo da persona, aquele negócio todo. Vocês vão ver um paralelo aqui com tudo aquilo que a gente estudou. Vamos para o próximo, Leita. Claro que quando começa essa ingerência no desenvolvimento humano, Jung refere-se a essas duas características do ego como personalidade número 1 e personalidade número 2. Todos nós temos. A personalidade número 1 é o ego nuclear, inato. E a personalidade número 2 é a camada culturalmente adquirida do ego que cresce no transcorrer do tempo. Então, todo mundo tem uma personalidade número 1 e uma personalidade número 2. A personalidade número 1 é aquela coisa inata, autêntica. E a número 2, ela se desenvolve com o processo de contato social propriamente dito. Vamos lá, Gleita? É uma outra diferença também que as pessoas confundem isso aí. Ó. O ego está baseado no corpo, somente no sentido que experimenta a unidade com o corpo. Mas o corpo que o ego experimenta, ele é psíquico. É uma imagem do corpo e não o próprio corpo. O corpo é experimentado a partir da totalidade de percepções endossomáticas. Só uma observação para vocês terem consciência. Vamos lá, Gleita. Outra coisa, ego versus consciência não egóica. Nem toda consciência é egóica. Existe consciência não egóica. Qual é o exemplo que eu vou usar para isso? Você pega o teu carro, tá? E você sai. E você está pensando, pô, hoje eu acho que eu vou lá, vou assistir aquela aula daquele maluco, 8 horas, então eu vou evitar de passar em tal lugar. E você está passando marcha, está fazendo tudo, tendo consciência de uma série de coisas que está acontecendo na rua, da marcha do carro, tudo, e o ego não está filtrando. Então, nem toda consciência ocorre no ego. Há uma consciência não egóica. O ego pode, em certa medida, dissociar-se da consciência. E a dissociação da consciência do ego foram fatos que nós relatamos para vocês já nas outras aulas. Vamos lá, Gleita. Agora nós vamos ver algo bastante interessante. É exatamente o desenvolvimento do ego. Né? Vocês, psicólogos clínicos, devem encontrar uma série de seres humanos que manifestam algumas patologias muito próximas do que a gente vai tratar aqui, e a gente vai ver por que do surgimento dessas patologias. Porque o que temos que fazer para ter um ego desenvolvido com plenitude, com força, um ego forte, equilibrado e coisa e tal, coisa que desde já eu vou adiantando para vocês, tá? Quase que impossível. Quer ver? O que faz o ego crescer, segundo Jung, é o que ele designa por colisões. Por outras palavras, conflito, dificuldade, angústia, pena, sofrimento, são esses fatores que levam o ego a desenvolver. Atenção! O professor Pietro Baldi, na sua grande síntese, afirma o seguinte: a dor provoca a evolução e a evolução por si só anula a dor. Quanto mais se sofre, mais se evolui. Quanto mais se evolui, menos se sofre. Vocês não acham que eu botei aquele vídeo de abertura de bobeira, né?
Aquele vídeo, as pessoas que chegaram cedo, que assistiram o vídeo, o filósofo fala da necessidade da dor e do sofrimento para burilar a alma. De uma certa forma, é o que nós estamos falando aqui. Ó. O que faz o ego crescer, segundo Jung, é o que ele designa por colisões, embates do mundo, embates da vida, tá? Por outras palavras, conflito, dificuldade, angústia, pena, sofrimento, são esses fatores que levam o ego a desenvolver-se. E lá Pietro Bal dizia, a dor provoca a evolução. E a evolução, por si só, anula a dor. Quanto mais se sofre, mais se evolui. Quanto mais se evolui, menos se sofre. Senhor, a grande professora não se retira do contexto. A grande professora chama-se dor. Ela é uma constante no universo da alma. Próximo, Gleiter. Uma quantidade, atenção, moderada de conflito com o meio ambiente e certa dose de frustração são, portanto, as melhores condições para o crescimento do ego. Ou seja, parece-nos que não é massacrar a pessoa, destruir a alma, mas uma dose moderada de dor, de sofrimento, de pena, de desgaste é condição sine qua non para o desenvolvimento do ego. Um grande homem que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, num dos seus textos, ele afirma o seguinte: deixamos os tolos, os retrógrados, os involuídos pensarem que a vida é prazer e gozo, pois a vida é dor. Deixemos os tolos, os retrógrados, os involuídos pensarem que a vida é prazer e gozo, pois a vida é dor. Extraordinária essa frase. Então, olha aqui, ó, uma quantidade moderada de conflito com o meio ambiente e certa dose de frustração são, portanto, as melhores condições para o crescimento do ego. Senhores, quem já viveu pelo menos 2 décadas tem consciência de que se aprendeu alguma coisa foi a custo dos impactos que vocês tiveram com o mundo através da dor e do sofrimento. Vamos lá, Gleiter. Essas colisões podem, porém, ser catastróficas. Veja bem, olha só. Pequenas pancadas dessas colisões são positivas. Agora, quando essas pancadas são tratadas muito pesadas, aí é sempre aquele negócio, né? A virtude está no meio, né? A virtude está no meio. Nem maré mansa, nem tampouco o inferno. Olha aqui, ó. Essas colisões, porém, podem ser catastróficas e acarretar sérios danos à psique. Nesse caso, o ego nascente não é fortalecido, mas, pelo contrário, comprometido e tão severamente traumatizado que o seu funcionamento interior é radicalmente deteriorado. Maus tratos a crianças e traumas sexuais na infância são exemplos de tais catástrofes. Ou seja, é preciso tomar cuidado no relacionamento com esses egos em desenvolvimento. Muita frouxidão não faz um ego sólido, mas também determinados impactos, tá? Como maus tratos, traumas sexuais e uma série de outras coisas podem trazer consequências nefastas para a alma. E vocês sabem que é isso que vocês encontram no consultório de vocês, né? Quando vocês veem uma alma lá manifestando as mais diversas coisas, quando vocês fazem uma anamnese que vocês voltam lá atrás, eu não preciso dizer para vocês o que vocês encontram, né? Próximo leito. No plano cognitivo, pode ser capaz de funcionar normalmente. Essas pessoas que sofreram traumas, impactos muito fortes, traumas de ordem física, sexual quando criança, olha quando ela cresce como é que funciona o negócio. Ó. No plano cognitivo, pode ser capaz de funcionar normalmente. Aprende, estuda, se forma, mas em suas partes menos conscientes, o tumulto emocional e a ausência de uma estrutura coesa criam severos distúrbios de caráter e tendências dissociativas. Traumas da infância, violência, abuso sexual,
normalmente gera consequências. E torna a repetir. Vou andar rápido por isso, porque a rotina de vocês é ficarem diante dessas coisas. Próximo, Gleita. Tais egos dessas pessoas, né, não são apenas vulneráveis numa acepção normal, como são todos os egos, mas também são frágeis, hiperdefensivos, fragmentam-se facilmente sob o estresse emocional e tendem, portanto, a recorrer às defesas primitivas e, às vezes, muito poderosas para colocar um muro entre eles e o mundo e proteger a psique de instruções e possíveis, e aí eu não consigo ler. Possíveis danos. Ou seja, fica uma pessoa bem transtornada. Vamos para o próximo, Gleito. As pessoas não podem... Olha só como é que fica. Vocês recebem, olha só. Eu podia pular isso tudo, que isso é a rotina de vocês. Olha aqui, ó. Tais pessoas não podem confiar nas outras. Paradoxalmente, também se mostram decepcionadas a todo instante e seriamente desapontadas pelos outros e a vida em geral. Pouco a pouco, essas pessoas isolam-se do meio circundante, que é percebido como insuportavelmente ameaçador, e vivem sua vida em isolamento excessivo. Gente, a toda hora vocês estão recebendo isso no consultório. Isso é tão básico em psicologia clínica. Foi o desenvolvimento do ego que foi prejudicado e foi afetado por esses embates na infância. Próximo, Gleito. Para estimular o crescimento do ego, um ambiente permanentemente climatizado e superprotetor não oferece nada de útil. É aquela frase que outro dia minha esposa estava repetindo aqui: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, veja bem, ó, para estimular o crescimento do ego, um ambiente permanentemente... Meu filho, não está contendo você? Quer que a mamãezinha traz um leitinho para você? Olha só, a mamãezinha colocou aquele chocolate que você gosta, olha só. Para estimular o crescimento do ego, um ambiente permanentemente climatizado e superprotetor não oferece nada de útil. Daqui a pouquinho, aqui na frente, nós vamos analisar isso mais detalhadamente. Vamos lá, Gleita. Visto que o ego, e agora nós vamos começar a ver uma coisa que se chama estranhamento, ego, self. Tá? Estranhamento, ego, self. A partir de agora, nós vamos começar a entender o seguinte: existem fases do desenvolvimento do ego. Na primeira parte da vida, vai falar, né, até a meia-idade, as influências culturais, sociais, e o ego ele vai ter o poder em detrimento total da influência do self. Na segunda metade da vida, o self começa a compensar a atitude desse ego arrogante, vaidoso, com embates, num movimento sempre compensatório. Porque o objetivo da segunda metade da vida é outro. Vamos nos aproximando devagar. Visto que o ego é apenas o centro do meu campo de consciência. Atenção, o ego é apenas o centro do meu campo de consciência. Tá? Ele não é idêntico à totalidade da minha psique. O ego não está na totalidade da psique. É apenas um complexo entre outros complexos. Vamos começar a ver isso. A psique é muito mais do que o complexo de ego. Olha aqui, ó. Visto que o ego é apenas o centro do meu campo de consciência. Atenção, a psique é uma coisa muito mais ampla. O ego é apenas o centro do meu campo de consciência. Ele não é idêntico à totalidade da minha psique. Apenas um complexo entre outros complexos. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender. Próximo, Veita. O ego é o sujeito da minha consciência. Atenção, se existe no mundo da consciência do sujeito, ele é o complexo de ego. Agora vejamos aqui. Enquanto self é o sujeito da minha totalidade. Atenção, senhores. O ego é apenas o foco da consciência. A totalidade está no arquétipo do self. E é óbvio, tá, que esse diálogo ego e self é o que vai definir aquilo que nos chamou de individuação. Agora, havendo um estranhamento ego-self, que é o que acontece na nossa vida,
encontramos a patologia e o desequilíbrio. Vamos devagar, vocês vão entender. Vamos lá, Gleita. O self muitas vezes surge como uma personalidade ideal ou superordenada. O self está por detrás desse comportamento do ego como uma personalidade ideal, superordenada. O problema é que o ego tem essa liberdade de ação parcial na consciência. E muitas das vezes ele provoca um estranhamento ego-self. Ele que deveria estar interagindo, se relacionando, se equilibrando, ele se fecha no egotismo. Vamos ver aí, Greta. O ego é o único conteúdo do self que de fato conhecemos. E se o self é inconsciente, se o arquétipo do si mesmo é inconsciente, a única coisa que nós sabemos disso é o ego. É o resquício dele. Então, o ego é o único conteúdo do self que de fato conhecemos. O ego individuado sente a si mesmo como um objeto de um sujeito desconhecido e superordenado. Olha que coisa interessante, olha só. O ego individuado, ou seja, que fez a individuação, ele se sente a si mesmo como um objeto de uma coisa maior, de um sujeito desconhecido, superordenado, que nós vamos chamar de self, de si mesmo, de arquétipo da totalidade. Vamos lá, Greta. Nossa identidade pessoal única e empírica, que chamamos de eu, poderia ser visto como uma forma pessoalmente condicionada de uma identidade transpessoal. Gente, há alguém trabalhando nos bastidores. E esse alguém é o arquétipo da totalidade. É o arquétipo do self. É o arquétipo do si mesmo. Mas esse diálogo está dicotômico. Há um estranhamento ego-self. E esse é o momento do homem que vocês psicólogos entram para o quê? Para permitir o fluir dessa comunicação. A neurose não é outra coisa. É algo bem próximo disso. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Glenda. A consciência do ego fundamenta-se, portanto, nos sentidos físicos em termos de imagens sensoriais. Olha, a consciência do ego foi o que eu acabei de mostrar para vocês. É a função sensação, a função intuição como perceptiva e a função divulgativa do pensamento sensitiva. Ela está baseada ali, ó, nos sentidos físicos. Próximo, Gleice. A consciência total, a psique transcendente do self, torna-se restrita às limitações do sistema de referência sensório perceptivo do corpo físico. Ou seja, há uma tendência da consciência total, do arquétipo do self, ser legado ao inconsciente. Por quê? Ele não tem esse meio que o ego interfaceia e intermedia. Então, na verdade, se nós formos entender isso muito bem, esse si mesmo, esse self, tenta modular o ego para que ele possa acessar a personalidade total da pessoa. E esse estranhamento ego-self, essa dicotomia, é a razão do sofrimento, do adoecimento patológico, psicológico. Vamos lá, Greta. Em resumo, pode-se dizer que o ego é uma realização estática, parada, tá? Fragmentada ou distorcida do self, uma estrutura de estranhamento do self. Próximo, Greta. O aspecto não realizado da totalidade arquetípica. Quando se fala em totalidade arquetípica, nós estamos falando do si mesmo, do self. Exerce uma influência compensatória ou opositora. Isso resulta na tensão ou no estranhamento self e ego. Atenção. O que é o arquétipo do self, da totalidade do si mesmo faz? Ele faz uma reação opositora, compensatória às ações que são feitas pelo ego. Ele compensa isso através de símbolos, ele compensa isso através de sonhos, ele compensa isso através de acontecimentos de sincronicidade, como nós vamos estudar no futuro. Há sempre essa atitude de compensação. Senhores, por detrás das manifestações do complexo de ego na consciência, como eu venho tentando apresentar a vocês, existe um movimento compensatório feito pelo arquétipo do self. E esse polilóquio, esse diálogo, esse equilíbrio de forças
é fundamental para a saúde mental. O que acontece com o ego na primeira fase do desenvolvimento? Lembra, quando o bebê nasce, se formos utilizar Michael Fordham, como eu falei para vocês, ele está totalmente integrado. É o próprio self. Há uma totalidade. E na medida que o bebê vai se desenvolvendo, segundo o pensamento de Michael Fordham, o bebê vai se desintegrando. Por quê? A variável cultural, familiar, começa a se desintegrar. E o self, que estava totalmente integrado, começa a ser relegado para o inconsciente. E a cultura, o meio externo, molda o complexo de ego, e aí aquela imagem de Hanuman que vocês viram, aquela arrogância, aquele tudo, etc, etc. E num determinado ponto da vida, aliás, desde o início, o self está sempre numa atitude de oposição ao ego através de um fenômeno chamado compensação. E esses embates estão sempre acontecendo através de sonhos, através de símbolos, através de acontecimentos drásticos, tá? Tragédias, sincronicidade. O ego começa a se opor, começa a compensar. O que acontece? O bebê nasce integrado, se desintegra, a vida ocorre, o homem atinge a meia-idade, mais ou menos, ainda totalmente num comportamento de ego, de orgulho, de poder. Eu sou o rei da cocada preta. Aquela imagem que eu mostrei para vocês lá anteriormente, tá? Aquela confusão, tá? Gerando um estranhamento ego-self. O self através de oposição, de compensação, que o fenômeno onírico dos sonhos, que vai gastar umas 3 aulas nossas, é isso aqui, ó. Tá? Ou seja, a consciência é unilateral. A vida da vigília é unilateral, tá? O sonho faz isso aqui, olha só, Eri Júnior. Você não está vendo aquilo ali. Então, sempre, quando for analisar sonho, o que esse sonho está querendo compensar na unilateralidade do complexo de ego? Por isso que não dá para cantar que é sonhar com anjo e borboleta, não. Tem que conhecer a história da vida daquele ego para você ver o que o inconsciente está querendo compensar. É claro que esse embate de forças do inconsciente, tá? O arquétipo da totalidade, pressionando, e na consciência, o complexo de ego pressionando, essa conta não vai fechar. Por exemplo, se você renega completamente o inconsciente, o self, e deixa o ego consciente tomar conta da personalidade como um todo, aí esse fenômeno Jung chamou de inflação. Isso vai terminar em tragédia, em desgraça, em dor, em sofrimento, em aniquilação da personalidade total. Mas, se você... Olha, a situação do homem é uma situação muito difícil. Se você relega, olha só, tchau, tchau, corta com o inconsciente, a inflação vem e você se perde, destrói a sua vida, acaba com tudo. Agora, se você faz o contrário, como é muito comum acontecer, não vou citar os casos para não ofender essa ou aquela religião, quando você cessa, apaga o ego consciente e deixa com que o inconsciente assuma, fragmenta, possui o ego, o nome é esquizofrenia, psicose, etc, etc. Mas, doutora, então o que eu faço? Lembra? Nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Como diria a sabedoria chinesa, a virtude está no meio. Você não pode deixar o self consumir o ego, que vai dar uma inflação, vai gerar um desequilíbrio. Você não pode deixar o ego sufocar completamente o inconsciente. Encontrar essa linha do meio é o sentido da vida. E vocês não querem que eu fale sobre isso apenas. Era uma aula para tratar como você começa a perceber, tá? Isso está sendo mal feito. Tá? É quando você começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Encontrar esse meio termo é o sentido total da vida. Ok, Blake. Muito bem. Cara, assim, engraçado como as pessoas não falam nisso, né?
As pessoas falam, a morte é um trauma muito grande, coisa tal. Nascer é muito pior. O trauma do nascimento é absurdo. Para começar, ocorre uma separação. Você está no mundo nirvânico lá, tá? Totalmente integrado, né? Quando você separa, quando você tira o feto, quando você corta o cordão umbilical, é algo profundamente traumatizante. E a partir daí, a díade, tá? Precisa ter um relacionamento que suplemente esse trauma da separação. E aí começa a acontecer umas coisas bastante interessantes. Vamos lá, Gleice. Olha aí, ó. É preciso aceitação. Ele nasceu. Olha a carinha dele. Quem será que esse cara está olhando agora? É óbvio, né? Como diria o Baby Saul, é a mamãe. O Baby Saul fala, não é a mamãe. Aqui, essa alegria, esses olhinhos brilhantes, ele está vendo quem? Ele está vendo mamãe. E mamãe é um troço, já dizia o Bussunda. Mãe é mãe, paca é paca e toda mulher é vaca. Tá? Mãe é mãe. Tá? Então, essa aceitação por essa figura, e também, olha só, não necessariamente a mãe que gerou, que pariu, né? Quem ocupa esse lugar, já falei sobre isso, né? E de uma certa forma o pai também tem uma importância, mas a aceitação do bebê, ou a não aceitação, vai ser fundamental na formação da personalidade desse bebê. Vamos lá, Greta, vamos começar a entender algumas coisas. Passa. A estrutura do ego saudável baseia-se num equilíbrio. Contenção, separação. Contenção é recebi você, meu filho. Separação é deixei você de lado. Tá? Isto é, numa atitude dos pais em relação à criança, como em relação a alguém que é amado e, contudo, aceito como um indivíduo separado da autoimagem do pai e da mãe, e é capaz de formar suas próprias respostas e, fala aí, Luiz. E lutar por seus objetivos. Ok, atenção. Meninas que querem ser mamãe, porque tem gente aí que pensa que ser mãe é apenas transar e engravidar. Ser mãe é algo extremamente complexo. Eu acho que isso é algo que só pode ser feito com as ordens divinas. Por quê? Porque aqui começa algumas questões bastante interessantes. Tá? Se o bebê é amado demais, nós temos problema. Se ele é amado de menos, nós temos problema. O desafio da maternidade e da paternidade também é encontrar essa dose. Porque se errou nessa dose, por um lado, nós vamos ter um tipo de problema. Excesso de aceitação, tá? É um tipo de problema. Excesso de separação é outro tipo de problema. Troca aí, Gleica. Desnecessário dizer, esse é o problema da maternidade, da paternidade, desnecessário dizer que um equilíbrio ideal, tá, é raramente encontrado. Os pratos da balança sempre pendem para um lado e para o outro, já que as reações do pai são determinadas pelos seus próprios complexos e projeções. Ou seja, educar o filho dos outros é fácil, né, cara? Dar opinião, se meter na vida da educação dos filhos dos outros é fácil. Agora, quando é seu, e que seus complexos vão para cima da educação e desequilibram esse material, aí que a giripoca vai piar. Né? Vamos lá, ver. Escassez de separação, ou seja, não se separa, ali grudado, tende a resultar em força insuficiente do ego, falta de autoconfiança e independência. Se você super protege, escassez de separação, você não separa um pouco, tá? Tende a resultar em força insuficiente do ego, falta de autoconfiança e independência. Ou seja, lembra daquele ego fraco? Olha uma das causas que pode ser. Próximo, Gleica. Escassez de aceitação. Porque tem aquela galera que fala, não, meu filho é pro mundo. Estou criando criança pro mundo. Eu não quero saber. Escassez de aceitação pode gerar uma confiança exagerada do ego, autorrejeição, culpa, dificuldade para confiar nos outros e para relacionar-se, e possivelmente uma superênfase no egoísmo e no egotismo. Ou seja, se você segura a aceitação, se você joga para fora, tá? Também é perigoso. Tá? Próximo aí.
um relacionamento entre pais e filhos marcado por escassez de separação, ou seja, você não deixa a criança solta, não deixa se desenvolver, meu filhinho, não, meu filhinho vem cá, tá? Favorece na criança uma identidade duradoura com o mundo todo-poderoso dos pais. A vida e o controle da vida são encarados como os fatos consumados. Não há necessidade de luta individual. Veja aí que nós já estamos falando daquela questão que nós mencionamos do puer, da poela e etc. Troca aí, Gleiton. A vida é um mundo de Peter Pan que oferece divertimento incessante e tudo deve acontecer por si só. É aquele problema do transtorno de puer, ou seja, há uma escassez de separação, há aquela união permanente, aquele cordão umbilical simbólico não é cortado. Próximo, Gleiton. Um relacionamento na qual a criança tem muita pouca aceitação, já é o contrário. Aquele pai, aquela mãe que vai lá, tem muita pouca aceitação amorosa, leva a um agravamento da tensão, da inferioridade, a sentimentos de inadequação, culpa e deficiência. Ou seja, não pode largar, tá? Mas também não pode ter escassez de aceitação. Troca aí, Gleiton. As outras, esse garoto, tá? Que foi lá, olha só, que foi largado, que não teve uma aceitação equilibrada, as outras pessoas parecem ser melhores, aquele complexo de inferioridade que Ada tratou, mais capazes, mais desejáveis. Portanto, essa criança torna-se ressentida, invejosa, superagressiva, cheia de ódio e sem autoconfiança. Sua autorrejeição procura compensação na rebelião, superindependência, superambição e, dê para mim, Gleiton, Agressividade. agressividade. O que a gente está observando aí, gente? A gente está observando que todo mundo fala vamos ter filho, vamos ter filho, vamos ter filho, mas isso é uma coisa muito complexa. Tá? Apego demais. Né? Me lembrei agora da música. Mãe, não sou mais menino, não é justo que também queira parir meu destino. Você já fez a sua... Então, quer dizer, encontrar essa linha do meio em aceitação e escassez de aceitação, ver isso no filho dos outros, fazer crítica é muito fácil. Agora, quando o filho é seu, tá? E a projeção dos seus complexos estão sobre ele, encontrar esse equilíbrio é algo bem mais difícil. Vai para frente e volta para trás, Gleiton. Muito bem, volta para trás. Bom, vamos procurar fazer uma síntese. Tá? O desenvolvimento do ego é algo complexo. O estranhamento ego-self é algo difícil. O que nos parece é que o bebê nasce totalmente integrado à própria estrutura do self. E na medida que o desenvolvimento do bebê vai se dando, o contato com a família, o contato com a cultura, com o social, o bebê vai se deintegrando. Tá? Chega mais ou menos lá nos 20 e poucos anos, nos 30 e poucos anos, essa deintegração levou a um afastamento do self. A pessoa de meia idade e o jovem, ele vive numa constelação do herói, tá? Num afastamento do self, em algo que o ego se sente the best cook of the king, o rei da cocada preta. Mostra a primeira figura aí pra gente, Gleiton. Eio, tá? Hanuman, em toda a sua totalidade. Na primeira metade da vida, com um rompimento quase que total com a estrutura inconsciente do self. Ele é the best the cook of the king. É o fodão, como se costuma dizer. Mas vejam o desequilíbrio, a quantidade de complexos, de imagens nessa estrutura. É o próprio desequilíbrio na primeira metade da vida. É claro, gente, eu não preciso dizer que isso é com todo mundo. Isso, quando eu faço a análise, é vendo um olhar estatístico sobre a maioria dos homens que estão se desenvolvendo. Ainda hoje, eu estava falando com um rapaz que é de Minas, que ajudou a gente a ver aqui o negócio do som,
E que ele falou, eu me sinto um cara tão velho, claro que eu já tinha visto isso, né? Mas para brincar com ele, eu falei, olha aí, você está nessa fase aí, ó, tá? Em que há esse desequilíbrio, essa coisa assim. Então você vê aí, ó, o ego, Hanuman, nessa primeira fase da vida, aonde o ego se sente esse todo-poderoso. E aí, na segunda fase de desenvolvimento da vida, o movimento da libido não é mais para o mundo. O movimento da libido é para o interior, é para dentro da psique. E quando a libido se direciona para dentro da psique, o que acende lá? O arquétipo do self. E aí começa o equilíbrio, tá, do relacionamento ego-self. O estranhamento ego-self, que aí está muito forte, e aí surgem tragédias, acontecimentos, questões sincronísticas, divórcio, tudo. O estranhamento ego-self começa a diminuir. Tá? E aí, algumas pessoas, atenção, nem todas, algumas pessoas, na transição de meia-idade para frente, começam a realizar um fenômeno conhecido com o nome de individuação. E aí, não é que ele abandonou completamente o mundo, vou aumentar o mundo, vou para o Himalaia, vou meditar, não. Tá? O ego passou a não se estranhar tanto e passou a se relacionar mais harmoniosamente. E aí, a capacidade de fazer escolhas se torna fundamental. Aí, a influência cultural que gera culpa, que gera angústia, que gera medo, ela tem que ser superada. Ou seja, o amadurecimento psíquico tem que ocorrer. Porque se a individuação ocorrer, se esse diálogo, se essa interação ego-self se harmonizar, a próxima imagem é a outra. Bota aí, Gleide. Eis a unidade. Eis a unidade. Eis o lugar para onde todos vocês estão condenados a ir. Aí parece que a alma já morreu, né? Parece que é do outro lado da vida e as pessoas que viveram uma vida e conseguiram realizar esse fenômeno encontram nessa condição em que a individuação se deu, a unidade se integrou. Veja que é o mesmo Hanuman, o mesmo homem macaco, mas a imagem é outra, completamente diferente. Quando eu vejo essas imagens mitológicas, né, essas imagens arquetípicas, eu vejo que Jung tem razão. Psique é imagem. Psique é imagem. Pode tirar ele, Gleica, pode voltar aqui para a gente. Muito bem. Procurei fazer uma viagem meio a voo de pássaro com vocês para entender o desenvolvimento dessa estrutura e Jung resolveu chamar de complexo de ego, de eu. Como vocês viram, é algo realmente complexo. Né? E a primeira imagem que nós vimos, falou, pô, esse cara é arrogante, mas da onde vem tanta arrogância? Parece que tem alguma coisa por detrás dele muito rica, muito poderosa, que é ouro puro. Tá? Mas ele ainda não é detentor desse ouro. Ele apenas pensa que é. Tá? Olha, uma desvantagem que esse método aqui que a gente utiliza é que um tema complexo como esse gera dúvidas. Tá? E se a gente tivesse pessoalmente aqui, vocês me perguntavam, eu respondia. Então, eu queria que a Gleica abrisse agora para as pessoas fazerem perguntas para eu tentar equalizar um pouco isso. Tá? Não sei qual é o tema da nossa próxima aula, mas se houver necessidade, eu volto a pincelar sobre isso. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês já vão levantando a mãozinha aí quem quer fazer pergunta, é que, ao contrário do início do nosso curso, a gente vai ter uma aula por semana, às segunda-feira. Por quê? Porque estava muito complicado para mim 2 vezes por semana. Estava me sobrecarregando muito. Então, eu prefiro fazer bem feito uma vez por semana do que 2 vezes por semana, meia boca. Tá? Então, agora, Gleica, fique à vontade aí, caso haja alguém que queira fazer perguntas dentro do contexto que nós discutimos, a hora é agora. Quem quiser fazer pergunta, é só me sinalizar levantando a mãozinha pelo aplicativo ou me avisando aqui no bate-papo também, tá? A Andréia quer fazer uma pergunta. Eu vou ativar o áudio dela. Ativa o áudio e libera também o vídeo caso ela permita, né? Andréia, estou tentando ativar o seu áudio. Você tem que permitir.
Oi, Oi. Andréia, posso ativar o seu Oi. vídeo? Pode, pode. Oi, Hélio, boa noite. Boa noite, grupo. Na verdade, não é uma pergunta, não, é só uma sugestão. Tem um filme, chama-se Fragmentado. Não sei se você conhece, se você já assistiu. Na Netflix não tem mais. Não tem mais. Eu tenho a impressão, pelo tudo que você falou aí do ego, que tem muito a ver com esse tema de hoje, né? Inclusive, eu assisti ontem, de madrugada. Eu acordei e perdi... No HBO, está passando todo dia, em diferentes horários. Eu acordei de madrugada, liguei a televisão e fiquei assistindo Fragmentado. E aí, hoje, se falou nesse tema da aula e eu encaixei. Então, fica a sugestão aqui, era só isso. Tá bom? Obrigado, Andréia. Obrigada, beijo. Não sou uma pessoa rica como você, que tem HBO, Netflix, mas vou procurar por isso. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Mais alguém, Gleita? Até o momento, não. Cara, quando ninguém tem pergunta, tem duas situações. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Pelo amor de Deus, que seja a primeira. É muito cansativo esse negócio de ego, realmente, né? Eu não gosto dessa aula porque... A Evelyn quer fazer uma pergunta. Ok, vamos a ela. Evelyn, vou liberar o seu áudio. Tá. Oi, Evelyn, posso liberar o seu vídeo? Pode. Vamos lá. Bom, Hélio, hoje, o muito tocante agora foi no finalzinho, a coisa do ser mãe nessa época. Creio que esses estudos foram feitos lá atrás, né? Numa época um pouquinho diferente da nossa. E hoje, a criação das crianças, elas são completamente terceirizadas. Isso eu falo por mim, né? Eu sou uma mãe que trabalho fora, sou uma mãe que estudo, e a criação da minha filha é terceirizada. Com essa quarentena, eu resgatei tanta coisa, eu tenho olhado tão diferente para ela, né? Para minha filha, no caso, e agora eu me vejo nela, me vejo nas atitudes, mesmo a gente não tendo tanta participação uma na vida da outra, né? Durante o dia, na escola, essas outras coisas. Mas ainda assim, ela resgata toda aquela Evelyn da infância, ela vem trazendo de volta tudo aquilo que eu vivi. E muitas coisas até dos meus traumas, dos meus medos, eu vejo isso tudo nela, né? Uhum. Apesar da gente não ter essa disponibilidade toda para as crianças. E muitas das vezes a gente não consegue criar o filho como a gente quer, né? Como a gente gostaria que fosse e tudo mais. Justamente por conta disso. A gente vai ter que repensar muito como vai ser daqui para frente. Sem dúvida. Talvez, Evelyn, essa quarentena, dentre as muitas coisas que elas têm nos ensinado, seja exatamente isso que você falou, do perigo que pode ser, e eu entendo muito bem que não é que a mãe escolhe isso, que se a mãe não for trabalhar, se a mãe não for correr atrás, está arriscada a criança morrer de fome. Eu sei muito bem que por detrás disso tem todo um problema social, e as mães têm que ir à luta, têm que se buscar fazer alma no mundo para que seus filhos possam existir. Mas a verdade é que as escolas, né, as pessoas têm a mania de achar que escola educa. Escola nenhuma educa. A escola informa. Quem educa é a família. Tá? Então, quando começou essa questão, que eu sei muito bem que não é culpa sua, isso é culpa da pós-modernidade, em que nós começamos a achar que os nossos filhos seriam educados. Então, quer dizer, de 7 da manhã até o meio-dia, o menino está na escola. De meio-dia, tá,
até 3 horas da tarde, ele sai do inglês. Depois ele sai do inglês e vai para a aula de jiu-jitsu. Ou seja, a gente acha que preenchendo o espaço dos nossos filhos com essas atividades, nós estamos educando. Não, nós estamos informando. O que nós fazemos com isso? Nós tiramos, como você acabou de constatar, essas crianças do convívio com a família, com o pai e com a mãe. E quem educa é a família. Não é a escola, não é o curso de inglês, não é a aula de jiu. Quem educa é a família. Tá? Por isso que hoje, exatamente, por isso que hoje nós temos uma horda de homens altamente informados, porém pessimamente educados. Eu acho que o seu testemunho, a sua colocação, ela foi muito interessante porque foi uma reflexão que a quarentena provocou em você, né? Eu acho que o grande interessante dessa quarentena é que ela está fazendo todos nós termos muitas reflexões e reflexões bastante interessantes. Então, vale a pena a gente pensar se o mundo voltar a funcionar em outros moldes, se o modelo de educação que a gente vem cruzando é um modelo que realmente é o melhor para os nossos filhos. Eu concordo plenamente com você. Obrigado, Evelyn. Tchau, tchau. Mais alguém, Gleica? O Matheus Oliveira quer fazer uma pergunta. Matheus Oliveira é o Harry Potter? Não, acho que não. Matheus, eu vou liberar o seu áudio. Oi, Boa Matheus. noite. Posso ligar o seu vídeo? Eu estou hoje no meu celular e aqui está escuro. Acho que a câmera não está muito legal, não. Mas pode abrir se você quiser. Então, professor Hélio. Você está onde, Matheus? Você está onde? Oi? Aonde você está onde? Em que estado? Eu estou no estado da Bahia. Na Bahia. Isso, no interior da Bahia, próximo a Itacaré, Ilhéus, Itabuna. Como é que é o nome da cidade, só por curiosidade? Ipiaú. Ipiaú. Vou marcar isso aí, Ipiaú. Mas fala, meu querido, qual a sua dúvida? Primeiramente, parabenizar, a aula hoje foi fantástica, assim como todas as outras que eu participei, foram 2 até agora, estou maravilhado. Eu quero pontuar aí nessa questão que vocês estavam refletindo há poucos instantes, na questão que a colega levantou, nessa questão, né, da terceirização, e pontuou muito bem, abre um espaço, né, nesse momento de terceirizar ou deixar a escola só nesse papel de informação, e a família acaba não tendo esse lugar de educação, de educar, né, de orientar esse indivíduo a manter esse indivíduo nesse equilíbrio que ele tanto necessita, né, entre vamos dizer, esses 2 elementos que esse indivíduo precisa ter esse equilíbrio para se desenvolver. Mas meu ponto é outro, minha questão é em outro fato. Hoje eu fui surpreendido porque eu até então não tinha visto por essa ótica do momento do nascimento como um momento mais relevante do que a morte, do que o momento da finitude. E nesse momento de pandemia, onde a gente está passando por, né, um bombardeio propriamente dito da mídia, de todas as mídias possíveis, trazendo a nosso consciente fotografias, áudios, inúmeras percepções, né, desses sentidos todos que a gente está aí tendo nesse momento, de uma relação com a morte muito grande. E tem desenvolvido aí alguns fatores, né, de emocional na saúde mental da população em geral. Eu queria saber de você a respeito dessa... Como você vê a morte nesse contexto agora, já que você citou que o momento do nascimento é um momento tão impactante, que o momento da morte não seria assim tão, né, presente, assim, no sentido de de maior intensidade na alma humana. Uhum. Veja bem, Matheus, Jung reflete muito sobre a continuidade da psique após a morte do corpo. Tá? Ele entende que a psique tem
continuidade após a morte do corpo. Mas, em termos fenomenológicos, ou seja, em termos científicos, nós não temos condições de divagar ou falar sobre o que é o trauma da morte após a morte do corpo. É claro, você vai dizer, existe um grupo de pessoas que são adeptos de uma corrente científica, filosófica e religiosa, ficou conhecido com o nome de kardecismo, espiritismo, kardecismo, né? Um homem chamado Hippolyte Léon Denis Rivail adota o pseudônimo literário de Allan Kardec e publica alguns textos falando sobre a existência de uma vida após a morte. Esse fenômeno se estende aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, onde é estruturado no século XIX uma instituição que se chamou Federação Espírita Brasileira. E, em suma, houve toda uma religião estruturada, toda uma filosofia e toda uma estrutura científica voltada para isso, e compilou alguns textos que nos fala de um trauma após a morte. Tá? Hollywood também produz uma série de filmes em que, através da arte, não mais da filosofia, da religião ou da ciência, eu sugiro aqui um filme antiguíssimo, né, com Robin Williams, chamado Amor Além da Vida, que nos relata uma série de traumas que ocorrem após a morte. Mas, para nós, empiristas, psicólogos, isso não pode ser levado em consideração. Por quê? Porque não é da alçada acadêmica, etc, etc, etc. Então, no que diz respeito ao trauma após a morte, eu tenho muita, apesar de conhecer todos esses textos, conhecer esse negócio todo, eu não posso afirmar do lugar do psicólogo, empirista, etc, etc. Agora, o que nós vimos hoje do trauma do nascimento para o bebê, da desintegração de Michael Korda, aí a gente já pode falar num trauma muito forte com o nascimento, com essa desintegração e as influências que a cultura, o meio social vai fazer, etc, etc, etc. Tá? Agora, quanto ao momento que nós estamos vivendo, tá? Eu acho que o medo e Thanatos estão presentes, deixando um mal-estar existencial muito forte com a questão da morte. Tá? Eu percebo isso nos pacientes, eu percebo isso nas pessoas com quem eu me relaciono. A pulsão de morte, Thanatos, está muito forte e está desestruturando muito o funcionamento psíquico das pessoas. Então, eu diria para você que nesse momento de pandemia, eu sinto a pulsão de morte presente, mesmo não sendo psicanalista, eu sinto a pulsão de morte presente e sinto que ela está tendo uma participação muito forte. Atenção no que eu vou falar agora. Na consciência coletiva. Eu não estou falando em inconsciente coletivo. Na consciência coletiva. Tá? Acho que os meios de comunicação, essa coisa toda, está contribuindo com tudo isso. Acho que a atitude política dos governantes está contribuindo. Ou seja, nós estamos em meio a um desequilíbrio muito grande. E estamos muito longe de ver as consequências que tudo isso vai trazer para a alma. Eu consegui trazer um pouco de luz à sua pergunta? Oi? Sim, sim, com certeza. Muito obrigado. Okay. E até a próxima, as dúvidas. Até segunda-feira e veja bem, olha só, o momento é muito conturbado. O Homo sapiens nunca viveu uma situação como essa. Tá? Havia um autor que estava com muita expoência no meio acadêmico, historiador, Harari, né? Escreve um livro chamado Sapiens, um livro chamado Homo Deus, e 21 as lições para o século XXI, em que eu conheço toda a obra do Harari. Eu acho que ele foi pego meio de surpresa com tudo isso que está acontecendo. Não invalida a obra dele de maneira nenhuma, mas tudo isso que está acontecendo realmente é uma revolução em que
eu não tenho condições de dizer para você para onde tudo isso vai. Sinceramente, eu não faço. Eu acordo todos os dias tentando, enquanto filósofo da alma, entender as consequências de tudo isso. E confesso para você que eu não sei se são árvores caídas, se são uma floresta. Não estou dando conta. Tem mais alguém aí, Gleica? Obrigado, Matheus. A Bárbara está com uma dúvida, só que ela está com um problema no áudio, Bárbara. Então, ela me mandou aqui a dúvida dela. Ela mandou, você lê para mim, por favor. Ela perguntou a Bárbara de Portugal? Isso. Ela perguntou se o self está no inconsciente. Olha, o self está no inconsciente, tá? Só que, no movimento compensatório, ele interage com o ego que está na consciência. Você vê manifestações do self no inconsciente coletivo, tá? Está no inconsciente coletivo, ele não está no inconsciente pessoal, ele está no inconsciente coletivo. No movimento compensatório à atitude do complexo de ego, você vê através dos efeitos que provoca no ego a atuação do self. Agora, você também vê isso numa coisa que vai ter tema de 2 aulas nossas, nos chamados fenômenos sincronicidade. Você também se dá conta do arquétipo do self nos sonhos, tá? Na produção artística de mandalas, tá? Imagens do arquétipo do self, um diamante, tá? Imagens do arquétipo do self. Cara, por incrível que pareça, a serpente, uma cobra, tá? Existem muitas representações arquetípicas do self que se dão no mundo, tá? É aquela história. Os arquétipos estão no inconsciente coletivo. Diferente não é o arquétipo do self. Mas, como ele é o núcleo do complexo de ego, e como ele está numa relação, num poliloto com o complexo de ego, muitas das vezes no próprio ego você percebe algumas manifestações que podem ter tido a sua origem no arquétipo do self e se encontra no inconsciente. O Renato, ele fez um comentário aqui, quando o senhor questionou, né? Por favor. Particularmente, preciso digerir esta aula para ter dúvidas. Ainda não consegui nem engolir direito. Preciso reescrever meus apontamentos, repassar com os slides. Enfim, correr atrás do conhecimento. Muito conteúdo. Renato, olha só, eu acho que você está com razão, tá? De todas as aulas, essa que eu gosto menos de dar. Porque ela vai direto ao nosso problema existencial, que é a questão do ego e do estranhamento ego-self. Primeiro, ela nos irrita, nos incomoda. Tá? E você já notou que ela também não traz uma solução montadinha, um kit ser humano feliz. Não tem um kit ser humano feliz, né? Então, eu entendo perfeitamente a sua colocação e vou dizer mais. Acho que você foi muito feliz na sua afirmação. As pessoas precisam digerir tudo isso. O que eu estou sentindo agora é que as pessoas estão, assim, tentando digerir essa quantidade de informação, o que é muito natural, porque é aquilo que eu digo, eu sei, tenho certeza que não é nenhum de vocês, mas tem muito psicólogo aí que acha que ego é um pequeno argentino que mora dentro da cabeça de cada um de nós. E o ego é um complexo, me permita a redundância, o ego é um complexo muito complexo, né? O ego é algo muito complexo. E não vai ser com uma aulinha dessa que nós vamos dar conta de entender tudo isso. Mas essa é a questão premente da humanidade. Essa é a questão premente do psicólogo clínico, que está na ponta lidando com o sofrimento da alma. Esse estranhamento ego-self está na gênese da neurose e da psicose. Então, senhores psicólogos, faça como o nosso Renato. Mergulhe fundo nisso. Digira tudo isso. E usem lá o nosso grupo durante a semana para trazer algumas dúvidas, alguma coisa. Ou então traga para a próxima. Olha só, o sentimento do Renato é um sentimento extremamente normal, achei até bastante honesto e humilde da parte dele, tá? De todas as pessoas que assistem essa aula.
Realmente é preciso ter café no bolo. Tem mais alguém, Gleita? A Nilma, ela mandou um questionamento aqui. Ela mandou o seguinte: como os complexos familiares transmigram na família usando o ego? O primeiro ego nuclear ainda não tem influência, ele é construído. Ok. Ela disse que o primeiro ego nuclear ele é integrado. Agora, não se esqueça que essa criança, através do desenvolvimento cognitivo, ela entra em contato no seio dessa família. Sobre a transmigração do complexo da família, Jung deixou bem claro que ainda não tinha uma resposta para, apesar de saber que o fenômeno ocorre, ele não tinha uma explicação para isso. Ora, eu acho que ainda continua sem uma explicação acadêmico-científica detalhada. Mas não se esqueça, a desintegração do self, através da construção da estrutura do complexo de ego, ocorre na família. Talvez, minha querida, talvez você tenha chamado a atenção para uma coisa muito interessante. É nesse momento de desintegração, de estruturação de uma casca do ego central, é que esse material complexivo ele deve se desenvolver. Mas veja bem, não existe literatura dentro do texto junguiano ou de um pós-junguiano que detalhe cientificamente, empiricamente, como esse fenômeno ocorre. Tá? É apenas uma especulação que eu estou fazendo junto com a sua aí, eu acho que faz bastante sentido. Mais alguma coisa, Gleita? A Thelma, ela pediu para o senhor explicar mais ou menos como se dá a patologia esquizofrenia, se ela é genética ou não. Thelma, minha querida, isso é confusão já há muito tempo. Eu vou te dar a minha posição, tá, Thelma? A posição daqueles autores que eu leio, que eu acompanho, que também é a posição, acho que de Jung, né? E logo que se formou em psiquiatria, foi estagiar no Burgosme. As pessoas não sabem, né? Os hospitais psiquiátricos, os médicos, eles eram realmente internos lá, morava lá com a família. Dizem os biógrafos que Jung, quando cruzou o portão do Burgosme, ele só cruzou o portão para fora de novo 6 meses depois. E ele estava lidando com a esquizofrenia, etc, etc. Deixa eu falar para você. O próprio Breuer transformou a palavra demência precoce em esquizofrenia. O termo demência precoce era o termo utilizado anteriormente para designar essa doença. A palavra esquizofrenia, em alemão, que quer dizer mente rachada, mente que rachou, tá? É uma palavra cunhada por Breuer. Tá? Atenção, euzinho aqui pequenininho, e não sou dono da verdade. É óbvio, tá? Que sob o meu ponto de vista enquanto psicólogo, a causa primária dessa questão está na alma. Essa rachadura ocorre na alma, no estranhamento ego-self. Tá? Agora, veja bem, como nas aulas que nós fizemos anteriormente, nós vimos que o arquétipo e o complexo tem uma ligação fisiológica do corpo, quando essa questão, essa rachadura ocorre na alma, obviamente, ela vai gerar manifestações no soma, no corpo físico. Mas, sob o meu ponto de vista, essa questão é uma questão que ocorre na alma. Atenção! Mas veja bem, Hélio, a literatura, por exemplo, o DSM-5 fala que existe uma questão genética na esquizofrenia. Resposta, sim. Aí, minha querida Thelma, nós ficamos naquela situação. Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se você for uma médica psiquiátrica, eu acho que você deve dar muita atenção a essas questões biológicas. Se você for uma psicóloga, fique calma, fique com o enquadramento psicológico.
Essa questão do estranhamento ego-self, da inflação provocada no ego por uma possessão do self. Isso é o que nós podemos, enquanto psicólogos, falar. Porque somos psicólogos, não somos médicos. Agora, euzinho, Thelminha, vou falar uma coisa para você. Venho de uma tradição familiar de médicos e nunca quis ser médico. Nunca quis ser médico. Tá? Porque sobre o meu ponto de vista, atenção, Thelma, sobre o meu ponto de vista, toda e qualquer doença começa na alma. O corpo é um sistema de biofeedback. Alguma coisa está equivocada na alma e se manifesta no corpo. O mais simples resfriado, até o câncer do câncer, começa na alma. No corpo, você vai medir os efeitos de uma disfunção que ocorre na alma. E é por acreditar piamente nisso que eu sou psicólogo e não sou médico. Não acredito que Deus, na sua perfeição, construiria um corpo que desse defeito. Não. Deus é a perfeição. Ele construiu um corpo perfeito. O problema é que entra uma alma nesse corpo. E quando essa alma entra nesse corpo, esse corpo funciona como um mata-barrão e chupa as drogas da alma. Eis a doença, minha cara Tânia. Para mim, psicólogo, isso norteia a minha vida enquanto profissional de psicologia clínica. Não é negociável isso para mim. Dediquei um bom tempo, eu estou olhando aqui para a minha biblioteca, dediquei um bom tempo a uma coisa chamada psico-oncologia. Tá? E vou dizer para você, um dia, Tânia, eu ainda vou te falar sobre câncer, sobre algumas coisas sobre psico-oncologia, e você vai ficar assim, assustada de como realmente a causa primária de toda e qualquer doença está na alma. Agora, veja bem, Thelma, isso é discussão, é briga, e eu não estou aqui para discutir nem para brigar. Eu estou falando o meu ponto de vista. O que norteia a minha vida como psicólogo clínico esse tempo todo está exatamente nesse ponto que eu esclareci para você. Um beijo, Thelma. Tem mais alguma coisa? Não. De nada, a Thelma mostrou olhar muito grata. Eu espero que tenha respondido, Thelminha, tá? Pessoal, bom, vamos lá, vamos encerrar, porque já que horas tem? Nossa Senhora, já vai dar 10 horas da noite, tá? Vocês falam demais, vocês são muito fofoqueiros. Veja bem, nossas aulas ocorrerão todas as segundas-feiras. Por quê? Estava sobrecarregado para mim, sobrecarregado para a Gleica, sobrecarregado para a Jordana, tá? Então eu resolvi fazer uma vez por semana. Oi, querida. A Rosane tem uma dúvida. Vou ativar o áudio dela, então. Pode ativar. Oi, Rosane, posso ativar o seu vídeo? Só um minuto, peraí. Pode sim. Oi? Deixa eu ver aqui. Oi, boa noite, professor, tudo bem? Então, é minha primeira aula. Eu sou do Rio. É minha primeira aula, tá? E eu quero dizer que eu tô apaixonada, não é nenhuma dúvida, porque eu estou ainda iniciando a digerir todas essas informações. Mas eu estou encantada. Muita coisa. Tem muito material aí para a gente estudar durante a semana toda. E eu quero agradecer pelo acolhimento, tá? Muito obrigada e obrigada mesmo. Estou muito encantada. Gratidão é o que me define. Rosane, só primeiro o seu carinho é muito importante para mim. O que movimenta o meu trabalho é esse carinho que você teve nesse momento. A única coisa que me entristece é que já teve 3 aulas lá atrás que tem coisas extremamente ricas, extremamente importantes. Eu te dou a liberdade de você pegar o meu telefone pessoal e eu tentar ver se eu tenho alguma coisa para passar para você poder recuperar as 3 aulas que você perdeu. Basta você entrar em contato comigo a partir de amanhã. Gratidão.
Tá? Eu vejo isso. Mas, olha, Obrigada. é com muito carinho que a gente recebe você. Estou muito feliz por você gostar do meu trabalho. O que motiva o meu trabalho é isso, é poder trocar ideias sobre essa coisa que é o pensamento junguiano e contribuir com o enriquecimento de profissionais. É isso que a gente quer fazer. Um beijo no seu coração, Rosane. Tudo de bom. Beijo, gratidão, gratidão. E aí, Beita? O Rogério levantou a mão aqui também. Rogério. Abre o Rogério aí para a gente Rogério, vou responder ativar o seu áudio. Ok. Oi, Rogério, eu posso ligar o seu vídeo? Sim. Ok. Pode ativar o meu vídeo e o áudio, por gentileza. Oi, Rogério. Rogério, você está onde, Rogério? Professor, boa noite primeiro. Boa noite, meu querido, tudo bem? Itaipava, é um homem privilegiado. É um homem privilegiado, né, Rogério? Está em Itaipava, um friozinho, tranquilo. E eu vivo e aonde é o meu consultório. Que bom. Na verdade, vontade, Rogério. tenho uma pergunta para o senhor. Eu defendo uma tese há mais ou menos umas 4 décadas. Porque, na verdade, a minha vida já é longa, né? Da minha idade. Enfim, essa tese que eu defendo há mais ou menos 4 décadas, eu queria saber o que o senhor poderia me orientar em relação a isso. A tese que eu defendo é a seguinte. Eu venho observando ao longo de todo esse tempo, eu também atendo muitos pacientes oncológicos, de que normalmente, a maior parte das vezes, eu percebo que o que startou o câncer nessas pessoas, nos meus pacientes, foram gatilhos ao longo da sua vida, mas gatilhos às vezes muito proximais ao surgimento da patologia, de que tiveram um grande trauma, uma grande tristeza, enfim, um grande grave problema no núcleo familiar. Eu queria saber se o senhor, como é que o senhor vê isso? Ok. Eu sou psico-oncologista, então eu posso te dar esse olhar que a psicologia tem sobre. Primeiro, eu concordo plenamente com o que você falou. Você, há 40 anos, empiricamente observa isso. E existe um outro cara, esse eu quero que você veja, que você vai procurar saber dele, chamava-se Carl Simonton. Tá? O Dr. Carl Simonton, ele teve um câncer de pele, curou, sobreviveu, ele era jovem, fez a faculdade, formou-se médico e virou oncologista. E ele começou a ter uma estratégia bastante interessante. Todos os pacientes com câncer que adentravam a clínica dele, ele fazia uma anamnese muito forte, procurava levantar a vida pregressa desses pacientes. E ele chegou à conclusão, tá, que usando a sua técnica, por algum gatilho qualquer, esses pacientes, por um período prolongado, de no mínimo 6 meses, 1 ano, 2 anos, conviveram intensamente com as seguintes emoções: cólera, raiva, angústia, depressão, medo. Ele falou, engraçado, todos os pacientes que adentram a minha clínica, eles conviveram intensamente. Tristeza profunda, que é a depressão, né? Beleza, transtorno depressivo maior. Eles conviveram intensamente com essas emoções. Será que isso é coincidência? Eu vou fazer o seguinte, dizia o Dr. Calcino, casado com uma psicóloga. Eu moro num rancho, eu moro no Texas, num rancho. Eu vou pegar pacientes meus, com metástases, pacientes terminais, e vou levar para o meu rancho. Vou continuar com o tratamento clínico, lá tomando remédio e tal. Mas vou criar no meu rancho, junto com a minha esposa, que é psicóloga, um ambiente, uma psicosfera, aonde vai imperar emoções contrárias à raiva, à cólera, à depressão, à angústia, ao medo, à tristeza profunda. Vou criar um ambiente contrário a tudo isso. Ele fez esse experimento. Em 3 meses, 80% dos pacientes que ele levou para o rancho, lembre-se, ele continuou fazendo o tratamento farmacológico, estava curado. Ele se impressionou muito com isso e juntou um novo grupo de pacientes. Desta feita, ele levou pacientes com idade avançada, tá? Paciente oncológico com idade avançada. Fez a mesma coisa
e logrou êxito em 90% dos pacientes. Ele só cometeu um erro, meu querido. Ele resolveu publicar numa revista médica a terapêutica que ele estava usando e o estudo dele. Você sabe o que aconteceu? De cara, ele recebeu um processo de cassação do CRM dele, da carteira dele de médico. É óbvio, né, meu querido? Ao fazer isso, ele estava batendo de frente com a indústria farmacêutica, que é poderosa, tá? Que não ia admitir. Como é que esse cara está falando essas coisas? Partiram para dentro dele para rachar. Pediram a caça, acusaram ele de charlatão. Tá? E ele esteve na eminência de perder o seu diploma de médico, quando o advogado dele, iluminado pelos deuses, descobriu uma pesquisa científica que estava acontecendo na Universidade da Califórnia. Estava surgindo um novo ramo da medicina, que ficou conhecido com o nome de psiconeuroimunobiologia. Psiconeuroimunobiologia. E, basicamente, a psiconeuroimunobiologia diz o seguinte: emoções como cólera, raiva, angústia, medo, depressão, tristeza profunda, têm a propensão chamada tipo T, desvitalizando o sistema imunológico. Tá? Essa psiconeuroimunobiologia permitiu ao advogado do Dr. Calcímato entrar com a defesa dele e ele não teve o diploma de médico dele cassado. Eu penso que na sua vivência de um mestre psicólogo de mais de 40 anos de experiência, o que você vivenciou foi a mesma coisa que esse oncologista vivenciou. Só que o seu olhar, ele foi um olhar mais organizado, porque você tem uma formação de psicólogo. É um homem que lida com a alma. Então, eu acho que a psiconeuroimunobiologia apresenta uma solução bastante interessante. Se você me permite, eu vou me levantar aqui, que nós estamos na minha biblioteca, eu vou apanhar um livro de psico-oncologia para você comprar. Espera aí. Eu tenho toda uma biblioteca de psico-oncologia. Esse texto aqui, ó, A Mente e o Câncer, é um texto que vai trazer para... assim, meu querido, isso vai abrir para falar, puta, não é possível. Você vai ver o uso de placebo, tá? Como um linfoma no pescoço do tamanho de uma laranja regrediu, e no momento que o cara tomou conhecimento que ele estava tomando placebo, o tumor voltou e matou. Veja esse texto, tá? A Mente e o Câncer. Existe uma série de outros... Já anotei. Existe uma série de outros... Depois você pode me ligar, que eu posso passar para você. Agora, querido, o que eu quero dizer para você é o seguinte: é exatamente o que você está sentindo, o que você está percebendo. Siga esse caminho. Lembre-se sempre, somos psicólogos, meu filho. E é nisso que a gente acredita. Um beijo no seu coração, tá? E qualquer dia a gente vai passar aí por Itapi, vida privilegiada, Itaipava. Professor. Muita gratidão pela sua resposta e pelo seu acolhimento. Muito obrigado. Muito obrigado a você, obrigado. pelo carinho. Fica com Deus. Muito obrigado. Tá? Eu também. Fica com Deus. Fala, Gleita. A Rebeca quer saber quem é o autor desse livro. E desse que eu falei agora do câncer? Isso. Rebeca é minha sobrinha. Peraí. Ai, meu Deus. Mariano Bizarri. Mariano Bizarri. Eu vou tirar uma foto da capa e vou mandar para ela. É um italiano, tá? Mas o texto é muito bom. O texto é muito bom. Tá aqui, ó. Tá? A Mente e o Câncer, tá? Mariano Bizarri, tá? Rebeca, fica com Deus. Dá um beijo no seu pai e na sua mãe, tá? Mais alguém? Não. Então, esse velho psicólogo vai jantar, porque já deu a minha hora. Senhores e senhoras, fiquem com Deus, tudo de bom. Segunda-feira que vem, se vocês quiserem prestigiar a nossa aula, nós estamos aqui. Eu não faço a menor ideia sobre o que nós vamos falar na segunda-feira, mas a gente vai ter sempre aquela dedicação, aquele esforço para despertar a curiosidade de aprender de vocês, tá? Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês, tá?